Oi, pessoal. Eu sou Vinícius Vianney, sou médico infectologista aqui da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco e a gente vai continuar hoje o nosso curso de prescrição de profilaxia pós-exposição PEP e profilaxia pré-exposição PrEP do HIV. A gente está no nosso módulo 3, que é o nosso módulo de profilaxia pré-exposição, e hoje a gente vai conversar sobre a modalidade de PrEP sob demanda. A gente até então falou sobre a modalidade da PrEP diária, onde a pessoa toma um comprimido todos os dias. E essa é a modalidade mais indicada, essa é a modalidade mais ampla de cobertura. Mas, recentemente foi liberado pelo Ministério da Saúde uma outra modalidade chamada de PrEP sob demanda, e a gente vai conversar um pouquinho sobre ela. Então, tudo que a gente vai conversar, além de estar de acordo com o Ministério da Saúde, está mencionado nessa nota técnica que segue aí, que é a nota mais recente, que atualiza sobre a PrEP sob demanda. Então, essa parte ela não tem no PCDT, porque ela foi feita em 2023. Então, assim, ela é mais atual do que o PCDT de PrEP. Então, ela não está naquele PrEP, não está no PCDT, mas é válida igualmente. Então, como é que funciona a profilaxia pré-exposição? Basicamente, todo o segmento da consulta é o mesmo. A pessoa tem que ser testada, a gente vai acolher, vai conversar sobre prevenção combinada, só que no esquema da PrEP sob demanda, ela não precisa tomar um comprimido todos os dias. Ela só precisa tomar 2 comprimidos de 2 a 24 horas antes da relação sexual, e aí ela toma um comprimido no dia seguinte e um comprimido no dia após. Então, ela não precisa fazer aquele esquema de tomar o remédio todos os dias. Ela só precisa tomar o remédio quando ela for ter uma relação sexual. E por isso que o nome do esquema é PrEP sob demanda. Só que a PrEP sob demanda, ela não é indicada para todas as pessoas. Ela, na verdade, ela é indicada para uma parcela bem restrita das pessoas que podem tomar a PrEP. Então, quem são as pessoas elegíveis? Primeiramente, são pessoas que têm uma frequência de relação sexual menos de 2 vezes por semana. Então, é uma pessoa que ela se relaciona menos de 2 vezes por semana. São pessoas que conseguem planejar suas relações sexuais. Então, elas não podem ter relações esporádicas, elas têm que ter relações de forma muito bem planejada. E tem que ser pessoas que sejam homens cis ou pessoas trans designadas do sexo masculino ao nascer que não estejam usando hormônio feminilizante. Então, mais uma vez, é uma estratégia que ela é restrita para as pessoas que têm pênis, certo? Então, tem essas vulnerabilidades em relação à população que é de alvo. E por que isso acontece? Porque, como a gente já conversou, nessa população que tem pênis, de homens e pessoas trans com pênis que não tomam hormônio, a medicação ela consegue fazer efeito no mesmo dia se você tomar 2 comprimidos. Mas na população que tem vagina ou que usa hormônio feminilizante, a medicação ela demora 7 dias para começar a fazer efeito. Então, nessa população, a PrEP sob demanda não é uma estratégia, porque na PrEP sob demanda você tem que tomar o comprimido no mesmo dia da relação ou no dia de 2 a 24 horas antes da relação sexual acontecer. Então, por isso que ela é restrita apenas para essa população com pênis e que não usa hormônio feminilizante, porque é a população que é estudada e que tem maiores níveis de concentração de PrEP no seu epitélio genital. Então, como é que funciona a dinâmica da PrEP, né? Então, como é que a pessoa ela tem que planejar, como é que ela tem que manejar as suas semanas, a sua rotina, para que ela consiga fazer estratégias sob demanda. O que a pessoa tem que fazer é ter na sua mente, de forma organizada, o dia em que ela vai ter uma relação. Quando ela for ter a relação, que é esse primeiro gráfico que a gente está vendo em cima, de 2 até 24 horas antes da relação, ela toma 2 comprimidos da medicação. No dia seguinte, ela toma um comprimido apenas, e no outro dia ela toma um comprimido apenas. Mas aí é importante que nesses dias subsequentes a pessoa não tenha uma nova exposição sexual.
Porque para cada exposição sexual que ela tiver, ela vai precisar ampliar esse dia que ela vai ficar tomando um comprimido. Então, tomo 2 comprimidos hoje, tenho uma relação, tomo um comprimido, não tenho uma relação, tomo um comprimido. Se por um acaso eu tiver uma relação nesse meio termo, 2 comprimidos hoje, tomo um comprimido no dia seguinte, mas tem uma relação. Então, eu vou tomar um comprimido no dia seguinte e mais um comprimido até que eu passe 24 horas sem uma nova relação sexual, que é o que a gente está mostrando no esquema de baixo. Então, no esquema de baixo, a gente consegue ver que se a pessoa ela tiver uma nova relação sexual, ela precisa continuar tomando um comprimido até ela ter 24 horas sem uma nova exposição sexual. Vamos exemplificar de uma maneira mais lúdica e mais fácil de ver. Então, vamos dizer que essa pessoa aqui, ela é uma pessoa que vai ter uma relação sexual na sexta-feira. Então, sexta-feira ela teve uma relação, tomou 2 comprimidos, no sábado ela não se relacionou com ninguém e no domingo ela não se relacionou com ninguém. Então, ela só toma o esquema dessa forma e nos outros dias da semana ela não precisa tomar nenhuma medicação. E vamos dizer, então, que essa pessoa, vamos só estender a semana dessa pessoa, né? Na sexta-feira, ela fez o esquema sob demanda, segunda, terça, quarta, quinta, ela não teve nenhuma relação, então ela não precisa tomar um remédio. Na sexta-feira, ela vai se relacionar de novo e ela vai repetir o esquema da mesma forma. 2 comprimidos, de 2 a 24 horas antes da relação sexual, um comprimido no dia seguinte e um comprimido no dia seguinte, desde que ela não tenha novas relações sexuais. Mas agora vamos fazer diferente. Vamos imaginar que a pessoa ela teve aquela relação na sexta que era planejada, mas teve uma relação no sábado e no domingo que não foi planejada. Então, como ela teve um evento na sexta, tomou os 2 comprimidos, teve uma relação no sábado, tomou um comprimido, teve uma relação no domingo, tomou mais um comprimido. E aí ela precisa passar mais 2 dias tomando um comprimido sem ter novas relações sexuais. Então, ela vai tomar o remédio na segunda e vai tomar o remédio na terça também, porque ela precisa fechar aquelas 48 horas sem relação sexual que a gente já conversou. E aí, por que é que a gente precisa entender que o paciente que é indicado, o paciente que tem perfil da PrEP sob demanda, é uma pessoa que tem menos de 2 relações sexuais por semana? Porque se a pessoa tiver várias relações sexuais em vários dias diferentes dessa semana, ela nunca vai conseguir completar aquelas 48 horas tomando um comprimido e vai acabar que ela vai ficar tomando um comprimido todos os dias de todo jeito. Então, para essa pessoa, faz muito mais sentido que ela realmente tome o esquema diário, certo? Então, se é uma pessoa que tem várias relações durante a semana, ela vai estar sempre tomando aquele um comprimido extra, um comprimido extra, um comprimido extra, e aí acaba que o paciente ele vai ficar emendando um comprimido no outro e fazendo o esquema diário. Para essas pessoas, o esquema diário é o mais adequado. Além disso, se forem pessoas que não conseguem planejar as relações sexuais, porque a gente precisa desse intervalo de tempo de 2 a 24 horas dos 2 primeiros comprimidos iniciais, então se a pessoa ela não conseguir fazer esse planejamento, ela também não tem indicação de fazer o esquema da PrEP sob demanda. E aí, o esquema, ele não deve ser prescrito para pessoas que não sejam homens cisgêneros ou pessoas designadas com sexo masculino não ser, para as pessoas que estejam tomando hormônio e para as pessoas que tenham dificuldade de compreender e seguir esse esquema 2 mais 1 mais 1. 2 comprimidos no primeiro dia, um comprimido no dia seguinte e um comprimido nas 48 horas após, certo? Além disso, a gente tem que lembrar que o esquema da PrEP sob demanda não é ideal em pessoas que têm hepatite B, porque a hepatite B é uma doença que também é tratada com tenofovir, que é uma medicação que faz parte do esquema também da PrEP. Então, se a pessoa ela já faz uso do tenofovir de forma usual, não é indicado que ela faça esse esquema sob demanda, porque pode existir um risco de reativação do vírus da hepatite. A ficha de segmento, caso a gente queira passar e o paciente queira tomar, e aí ele se encaixe no perfil, é só a gente preencher nesse item 15 que o paciente faz o esquema sob demanda.
Da mesma forma, primeira consulta, retorno por 30 dias e retorno a cada 120 dias. A gente mantém o mesmo esquema de exame laboratorial, de exames de STs e de exame sorológico para um paciente sob demanda. Caso seja necessário, o paciente ele pode passar da modalidade sob demanda para a modalidade diária a qualquer momento, ou vice-versa. Então, vamos dizer que a pessoa está tomando sob demanda e aí a vida sexual dela ficou muito ativa, ou muito frequente, né? Ela não consegue mais planejar e ela quer tomar um esquema realmente diário e ela pode fazer isso, não tem nenhum problema. E aí, para o esquema de prévio sob demanda, a gente tem que notar que o paciente sempre vai ter um excedente de medicação, né? Afinal, ele vai estar tomando uma média de 3 dias apenas ou 6 dias no máximo, né? Então, para esse paciente, não seria indicado que a gente sempre passar remédio a mais. A gente tem que tentar fazer as contas, né? Tipo, de quanto medicação o paciente vai precisar e quanta medicação ele tem para que a gente não dê excesso ao paciente, visto que a farmácia também libera medicação para todas as pessoas, né? Bom, pessoal, basicamente era isso que eu queria falar sobre a modalidade sob demanda. Fico à disposição para tirar qualquer dúvida no futuro e até a próxima. Tchau, tchau.